Você que é viajante e já viajou para a Ásia 1, 2, 3 vezes, mas nunca foi para esse país, esse episódio é para você. Seja bem-vindo ao Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Galera, vocês que nos assistem, comenta aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, manda pra galera que viaja, porque aqui a gente destrincha tudo sobre viagens. E nós vamos conversar hoje com o nosso host, Eriksen. Mais de 100 países, vocês já estão cansados de ver essa latinha dele falando de vários países, mas dessa vez a gente vai conversar um pouquinho sobre um país que eu particularmente nunca fui e que, vamos falar aqui, né? Mais de 50% dos convidados que conhecem esse país fala que é um dos países mais fascinantes do mundo. Tailândia. Bem-vindo aí mais uma vez, Eriksen esteve na Tailândia e ele tá até sério, né? Tá serião, tá pensando, porque pelo que eu fiquei sabendo, os preços ali não é aquele paraíso que era 10 anos atrás, né? Olha, o pessoal ainda tem a imagem de que a Tailândia é um país barato. Vamos embora pra Tailândia, que lá é barateza. Eu sempre achei que é um país barato. Vamos lá, vamos fazer uma diferença aqui. É barato? É. Se você comer na rua, sem higiene nenhuma, se tu dormir em hostel, quarto compartilhado, se você for totalmente desconectado de qualquer tipo de conforto, talvez você vai conseguir fazer uma viagem barata. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos mensurar uma viagem para Tailândia de 10 ou 15 dias. Vamos lá. Vamos falar em 15, 20 dias, porque 10 dias é muito pouco. Se ir pra Ásia e ficar 10 dias só na Tailândia, né? A Tailândia é um país que merece mais. A Tailândia é um país que eu digo assim que tranquilamente merece 30 dias de férias. Cara, eu tava vendo que tem 1.430 ilhas a Tailândia. Isso é um absurdo. Tem infinitas praias pra você conhecer na Tailândia. Nossa senhora. Mas vamos lá, né? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo começo. Isso foi boa, galera. A primeira vez que fui pra Tailândia, eu fui tarde pra Tailândia. Eu fui em 2020, eu passei a virar de ano, 2022 para 2023. Enquanto a molecada com 20 anos saindo pra Tailândia, os europeus. Você vai lá, tá cheio de europeu mochileiro, americano, com 20, 22, 23 anos de idade. Mas também, cara, vamos pensar. O trecho do Brasil pra Tailândia é o dobro do que eles também precisam enfrentar. Fora a economia, né? Fora a economia. Fora a realidade, né? Também. Então, assim, você vai pagar hoje, não vamos falar que é em milha, vamos falar a real, porque quando você paga daqui para Tailândia ir de volta, no mínimo 10 mil reais ir de volta. Esse é o valor que custa hoje uma viagem. Você vai sair de Guarulhos, vai fazer escala em Dubai ou Doha, ou Frankfurt, ou Istambul, para ir chegar em Bangkok. Então, são, no mínimo, 23 horas voando, fora as escalas. Então, é longe pra caralho, pra começar. Já pra começar, já o trecho não é fácil. E o aéreo é caro. Sim. Ponto. Quando eu fui lá em 2022 para 2023, a virada de ano, meu interesse era ir na Full Moon Party, a famosa Full Moon. Sim, já ouvi falar. Uma vez na vida, fica na ilha de Koh Phangan. Lá que eu fui passar minha virada de ano, mas eu cheguei em Bangkok, a cidade mais visitada do mundo no ano de 2024. Ela foi mais visitada que Paris, que Nova York, que Londres, que as grandes cidades do mundo. Cara, pra bater Paris, hein? Então, a Embaixada da Tailândia, um site internacional, a Embaixada na Alemanha da Tailândia falou que só Bangkok recebeu 24 milhões de turistas em 2023. Só Bangkok. E o país, Tailândia, recebe por ano entre 30 a 40 milhões de visitantes em um ano. A expectativa para 2025 são 40 milhões, batendo qualquer recorde. O Brasil, para termos de comparação, a gente já falou várias vezes, recebe 6 milhões de turistas ano. Vamos fazer uma comparação que eu acho interessante. Se a previsão é 40 milhões, eles receberem 25? Sim. A Tailândia é um país com 71 milhões de habitantes. É a mesma coisa que o Brasil, com seus aproximadamente 200 milhões, recebesse 130 milhões de turistas, 140 milhões de turistas. Sem contar o tamanho do nosso território. Imagina. Então, a gente não é tão interligado com voos como é a Tailândia. E a Tailândia é um país seguro, você anda de madrugada lá e nada acontece. Pô, tem algumas mortes de turistas mal explicadas na ilha de Koh Tao, né? O pessoal tá chamando até de Ilha Mortal, porque 5, 6 turistas já morreram lá.
Mas umas condições meio estranhas, assim, né? Que é um destino de festa, um destino que a pessoa se transforma lá, né? Alguns, né? Então, mas é um destino tranquilo. Tá, então vamos lá. Se eu vou então pra Tailândia, eu pego um voo, já tenho 10 mil reais já ir de volta. Pá. Começou Seco. com 10 mil já. Comecei com 10 mil. Quero ficar 10 dias. Não tenho orçamento pra ficar às vezes 15 dias. Eu quero pegar um hotel ok. Um hotel ok. Vamos lá. Tá? E eu quero ficar em Bangkok em 10 dias, Bangkok 2 ilhas, talvez. Vamos lá, né? Esse podcast pode durar 3 horas sobre a Tailândia. Sim. Porque é muito assunto, é muito lugar. A gente vai fazer um overview ali sobre a Tailândia, uma visão panorâmica do país. Bangkok, quando eu fui em 2022, eu lembro que eu fiquei num hotel legal, com uma piscina no topo, pagando aí R$250 a diária. Um hotel legal, que eu fui agora em 2025, janeiro, paguei R$500 a diária. E o mesmo hotel que eu fiquei em 2022 estava 400. Então, assim, quase duplicou. E comecei a conversar com amigos meus viajantes nos grupos. Pô, galera, a Tailândia tá foda. Todo mundo concordando. Pô, tá foda mesmo. A Tailândia tá pesado. Então a gente percebe, assim, que é pacífico. Tá, e o motivo? Pandemia? Muito turista, muito nômade digital, muito europeu vivendo lá. Depois da pandemia, nomadismo digital, o cara ganha em euro, ganha em dólar Com e certeza. gasta lá. Aumenta o preço. Aumenta o preço, Com oferta e certeza. procura. Com certeza. Então tá caríssimo a Tailândia, assim, pô, não tá a Suíça, não tá a Noruega, não tá. Mas não é o que a gente gostaria de encontrar e como a gente era acostumado. E eu não fui antes da pandemia, mas há quem diga que antes da pandemia era um paraíso, né, de preços. Sim, quem tá nos assistindo agora deve... Comenta aqui se você foi pra Tailândia e comenta os preços aqui pra gente, Isso. só pra gente entender o quão mais barato era, né? Eu sei que Bali ficou extremamente caro. Bali tá Indonésia, eu gosto de surfar, então assim, eu sei que a Indonésia sempre foi um destino que, pô, pra você fechar um barco era no preço X, agora tá 2x, eu vi, entendeu? Então realmente as coisas na Ásia, elas ficaram realmente mais caras, né? Você falou de Bali, tá totalmente hypado. Amigos meus foram passar virada em Bali, eu passei no Vietnã, já por causa do preço, já nem fui pra Bali, nem pra Tailândia, fui pro Vietnã. Porque o hotel lá no Bangkok tava R$1.500 a diária. Então, Bali se tornou um destino altamente turístico, internacional, muito influenciador, divulgou Bali. Então, virada de ano lá, David Guetta tá tocando Clapton, tem os clubes lá, o Savaia lá em Bali, que você paga $150 pra ficar na pista. Isso é preço de Ibiza. É preço de Ibiza, é preço de capital europeia aí e tal, imagina. Vamos falar da Tailândia mais um pouquinho? Tá, vamos lá. Então você falou que então o hotel ok, R$500 a diária. Hotel ok. Pô, vamos lá, R$500 você pega um hotel bacana. Bacana. Assim, né? Mas assim, pra você ficar num quarto privado, numa área não tão boa, no mínimo R$250. R$250. Agora, a gente tem gente que tá nos assistindo, que é a galera que fez igual eu e você a primeira viagem. Mochila nas costas, hostel. Quarto compartilhado. Essa pessoa vai pagar quanto? Pô, essa pessoa vai pagar num quarto compartilhado aí mais ou menos $12, talvez, dependendo da localização do hostel, 10, talvez 20, dependendo aonde é o hostel. Então vai variar de 80, 130, R$120 mais ou menos a diária. Exatamente. Entendi. É claro que tem hostel e tem hostel, né? Eu já fiquei em hostel horrível, 30 camas no quarto, já fiquei em hostel com 4 camas no quarto. Então, assim, tem hostel e tem hostel, né? E a gente sabe que preço de capital é diferente de preço de outros lugares. Daí pergunto pra você, existem as ilhas que também são hypadas na Tailândia, e inclusive a capital, né, que é super hypada, e existem lugares que também não são tão hypados. O preço do drink no lugar, porque o jovem que tá indo viajar, o que ele quer? Ele quer comer barato, tomar um drink barato, ir pra uma festa barata e dormir barato, ponto. Você chega em Bangkok, você quer conhecer os famosos rooftops de Bangkok. E a edição, põe imagem de Bangkok do alto aqui, puta, é sensacional, cara. Você olha assim, você fala, que cidade tesão, parece que você tá em Nova York, no Empire State Building, olhando assim, prédio pra caramba, você vai num rooftop. Tem vários, tem o do filme Se Beber Não Case, tem o Maracatu, que é o mais alto, tem o Octave, tem vários rooftops. Você vai pagar num cocktail, num drink, você quer pedir um Negroni, sei lá o que você vai tomar, vai pagar no mínimo R$90 num drink num rooftop famoso. Não, você tá louco. Então Bangkok realmente tá pesado. Então beleza, rooftop. Eu não iria pra um rooftop. Tá. Eu iria em um lá, tomaria um drink, beleza, já deu. Pô. Tirei uma foto, eu quero tomar um drink no hostel. No hostel, não sei, vamos fazer um bar normal lá. Vai pagar aí coisa de R$50, R$60 no drink aí. Caramba, tá caro as coisas Tá lá. Hein? caro. Então, realmente... E assim, voos internos também eu percebi que antes a galera ia e comprava voo no mesmo dia. Tipo assim, eu lembro que eu fui pra Bangkok na primeira vez e eu decidi ir pra Koh Samui um dia antes. Comprei na hora o voo, paguei tipo R$400.
Agora, com antecedência, eu chequei os voos, R$ 1.500, R$ 1.300 com antecedência. Então você veja que até os voos internos ficaram caros. E assim, eu não consigo andar lá de busão, routizeira, busão. Consegue andar de busão. 12 horas para você sair de Bangkok, eu não vou lembrar exatamente para ir para Koh Samui ou para ir de Koh Samui para Phuket, porque as condições são ruins. Sim. Não é estrada duplicada, não tem trem. Sim. Então assim, dá para ir de busão? Dá. 12, 18, 15 horas, 20. Você nunca andou de busão lá? Não, nunca peguei busão lá porque era muito barato pegar voo. Entendi. Eu ia passar a virada de ano em Copangã, Fullmoon Park, de novo. Comecei a olhar hospedagens em Copangã. Na época, eu fiquei na beira da praia, esqueci o nome do hotel, que era mais famoso, lá de frente pra festa. Sei lá, era R$ 300 eu paguei na diária. Agora tava 700, 800. Então, assim, o preço foi lá em cima. Então, essa é a tônica da Tailândia hoje. Muito nômade digital, só que agora o perfil do nômade da Tailândia mudou. Não é o nômade Zé Coitado que está lá. É o nômade europeu que trabalha numa startup europeia que está lá vivendo. Que está pagando $1.500 em Sukhumvit, que é o melhor bairro para morar. E, cara, eu acho que a pandemia, além dos preços da pandemia eles terem feito assim, inflacionado tudo assim no mercado, desde insumos de alimentação, bebidas, hospedagens, eu também entendo que a galera começou a falar assim, cara, veio uma pandemia aí, eu podia ter ido embora nessa pandemia. O que eu tô fazendo enfiado nessa selva de pedra? Sendo que eu posso agora trabalhar de home office e conhecer o mundo. Eu vou viver o mundo. Então uma galera começou realmente a ter esse lifestyle no mundo inteiro, gente. Se a realidade do Brasil mudou, quem dirá no mundo, né? Então a galera começou a ir pra esses lugares mesmo, né? E daí inflaciona tudo, né, cara? Não tem como, né? Exatamente, pô. Eu conheci várias pessoas lá que trabalham em empresas, até tailandesas, empresas de tecnologia, engenheiro de software, que o cara tá ganhando $5.000. Pô, pra esse cara pagar $1.500 de aluguel, não é tão pesado assim, né? E aí fica o turista que vai lá, ele se arrebenta, não é verdade? Sim. Mas enfim, a Tailândia como um todo, ela tem que ser visitada, ela vale a pena. Os destinos assim, hypados da Tailândia, que estão caros. Koh Samui. Phuket tá muito caro, tem muito beach club em Phuket, tá caro pra Por que é caralho. o do filme A Praia? Ou é Koh Phi Phi? Agora você me pegou, eu não sei. Eu acho que é Koh Phi Sou Phi. fraco, sou meio fraco de filme, pra falar a verdade. Aquele do Leonardo DiCaprio, que eles ficam na ilha e, enfim. Não recordo. Hypou a Tailândia naquela época. É final da década de 90, se não me engano, o filme. Phuket, cheio de beach club, caro pra caramba, e é perto de Phi Phi, que você pega um barco pra ir pra Phi Phi. Então o aeroporto tá em Phuket. Interessante que o aeroporto de Phuket ele tem dezenas de conexões internacionais. Isso o pessoal até não sabe. Você consegue pegar um voo de Frankfurt, não só para Bangkok, para Phuket. De Doha sai voo para Phuket, não só para Bangkok. Então Phuket se tornou um aeroporto internacional. Recebe voo de tudo que é lugar. Você foi para Koh Phi Phi? Phi Phi é a ilha, ou Phi Phi, Phi Phi. cada um chama de um jeito, mas o tailandês chama até de Phi Phi. Fica pertinho de Phuket, 1 hora de barco. Essa é do filme A Praia, acabei de consultar aqui. Essa ilhazinha, ela é pequena, ela não tem para onde crescer mais. Ela tá hypada demais, muito caro. Filme também hypou, já naquela época. Então, assim, vale a pena ir pra Phi? Vale. Pô, tem que ir lá, tem que conhecer, uma atmosfera legal. Imagine um Morro de São Paulo no Brasil menorzinho. Uma praia só, não tem... Não imagine algo como 4 praias do morro. E vamos lá, cara, vamos lá. Se eu tenho 1.400 ilhas na Tailândia, será que o viajante que tiver um pouco desprendido de ficar um pouco no conforto, ele não consegue encontrar um lugar barato? Cara, ele até consegue encontrar lugares mais baratos, mas tem que falar uma coisa, essas 1.400 não são todas ilhas habitadas, Sim. Não são todas ilhas que têm estrutura. Talvez então, assim, seja 200 ilhas com estrutura? Talvez menos. Talvez menos. Creio que menos. É igual Filipinas, tem 7.000 ilhas, mas habitadas são 10% disso. E aí, será que dá pra comprar ilha lá ou não? Você veja, né? Ilhas mais tranquilas que o pessoal tem ido, Koh Lipe, Koh Tao, Koh Lanta, Koh Samui, tem várias ilhas ali que são mais tranquilas. Mas o turismo, nomadismo digital mudou. Hoje há quem diga que Vietnã é a nova Tailândia de 10 anos atrás. Então Vietnã ainda está barato. Entendi. É assunto para outro episódio, que nós vamos trazer um Montini que viajou comigo para conversar. No Vietnã, sim, os preços estão 30% menos em relação ao Brasil. Caramba, então... Aí quando você vai para o Camboja, os preços já baixaram 40% em relação ao Brasil. E quando você vai para o Laos, aí nós estamos falando em menos da metade em relação ao Brasil. Então, o Sudeste Asiático, que são esses países do Sudeste Asiático, né? A Tailândia está dentro, tem várias diferenças entre países, né?
Várias diferenças de preço. Resumindo, a galera, depois da pandemia, inflacionou a Tailândia. Cara, a gente vê aí memes, vídeos, cortes aqui no Instagram, por exemplo, um monte da galera gringa postando: larguei tudo e fui pra Tailândia. Talvez pra eles seja mais fácil, né? Pros europeus e tal. E agora, então, você tá me dizendo que é muito melhor você ir pra destinos como Filipinas, Laos, Camboja, Vietnã, que são destinos que são mais baratos, que não estão hypados, mas que podem vir a ser hypados. Um dia sim, né? Futuramente, o Vietnã, né? tá no caminho. Entendi. Mas a Tailândia, porra, é um país que merece a visita, independentemente se tá caro ou se não tá. O viajante tem que conhecer. A Tailândia, ela é uma realidade, uma cultura totalmente diferente da nossa. Vamos falar de alguns pontos, né, na Tailândia, né? Aquela Khao San Road, que é do filme Se Beber Não Case, que os caras estão andando no meio da rua, se encontra de tudo ali naquela rua. Tem até o famoso Ping Pong Show. Já ouviu falar no Ping Pong Show ou não? Lá da Tailândia? Não é o ping-pong, não é o da luta que você luta kickbox, é Muay Thai com teu amigo? O ping-pong é um show que você vai e as mulheres fazem coisas inimagináveis com o órgão genital. Nossa. E isso é turístico na Tailândia. Você vai lá assistir, você paga pra entrar, senta numa cadeirinha e vê as mulheres jogando dardo. É isso do jeito que você tá imaginando mesmo, estourando bexiga, enchendo balde de água e jogando bolinha de ping-pong pra galera na plateia pegar com o balde. Cultura, né? Cultura deles lá, né? Atrai a galera, né? Então esse é o ping-pong show na Tailândia. Eu sei que, né? Você lutou, né? Sim. Lutou. Muay Thai lá, né? Você paga, enfrenta o teu amigo lá na hora. Na verdade, esse famoso bar chama Reggae Bar, ele fica em Phi Phi. E é um bar onde está rolando música alta, todo mundo bebendo, tipo uma festa, só que no meio dessa festa tem um ringue. Não sei se chama ringue, o que é aquele negócio? É isso. E aí você, se eu quiser lutar contigo, eu posso, combinado, mas eu também posso subir e esperar um oponente se levantar da plateia. E aí você pode se deparar com um lutador profissional, com um cara que nunca lutou. Imagina você pega um cara e fala assim: eu não gostei da cara desse gringo aí, eu vou dar um pau nele. Não pode dar chute, não pode bater em área genital. Não pode dar chute? Não, só pode dar soco. Só pode dar soco, luva, proteção de boca, de dente ali. Então é boxe. É boxe. É boxe. É boxe. Não pode dar chute. Não chute. é o kickbox, não é o Muay Thai. Não pode dar chute. Então você só pode dar soco. Porque eu acho que devia valer chute e deve ter dado... certeza, né? Então, a Tailândia é um lugar que você faz coisas que você não consegue fazer no seu país. E muita gente vai para buscar esse desprendimento, né? É um país budista, onde você tem vários templos maravilhosos ali em Bangkok. Pô, Bangkok é o lugar que você tem os maiores shopping centers do mundo. As marcas, as grifes, você vê Louis Vuitton, você vê Gucci em qualquer esquina, bicho, é doido. Que doideira. Isso é sinal que tem mercado. Sim. Tem o Icon Siam, que é um shopping fantástico na beira do rio. Tem o Central Mall, que é gigantesco. Não, e dizem que aqueles estabelecimentos de coworking estão bombando ali no Sudeste Asiático, né? Porque a galera que tá indo home office, tá indo pra lá, entra num ambiente daquele, no coworking, depois vai malhar, então também tá bombando a academia. Né? Coworking aumentou bastante lá. Exato. Bastante. Então realmente a economia tá bombando, né? Só que também fica mais caro, né, galera? Tem que entender isso daí, né? Academia de musculação lá, você entra em academia, parece que você tá em outro planeta, assim, de infraestrutura sensacional de academia de musculação que eu vi em poucos lugares do mundo. Piscina, sauna, um empreendimento, assim, sabe? E uma informação interessante, assim, você vai para lá, onde é que você vai se hospedar em Bangkok? Eu recomendo você se hospedar em Bangkok em Sukhumvit. O que é Sukhumvit? Imagine que é uma avenida grande, que tem alguns quilômetros, e as pessoas se hospedam ao redor dessa avenida. Onde eu recomendo? M-Sphere e M-Quartier. São dois shoppings, centros de alimentação e compras que ficam nessa avenida. Se você estiver ao redor do M-Quartier ou do M-Sphere, você está bem. Inclusive ali do ladinho tem uma churrascaria, que é a maior e melhor churrascaria brasileira em Bangkok, do nosso amigo Jair, do Paraná, que ele tem uma churrascaria lá em Bangkok e recebe todos os brasileiros que vão. Legal. Você me recebe lá as 2 vezes que eu fui. Mas também, né? Tem brasileiro também em todos os cantos do mundo tem hoje brasileiro em dia, né? empreendendo em tudo que é lugar. Sim. Então, assim, essa é uma área mais cara da cidade, mas você vai estar muito bem hospedado. Tem o Grab, lá não é Uber, lá chama Grab. É o aplicativo que você baixa. E a maneira mais rápida de você se deslocar é de moto, Grab moto, porque assim, o trânsito é insano lá.
Então, moto, monta na garupa, sem capacete ou com, se o cara tiver, põe o capacete e segue o baile ali. Você falou lugar bacana, você falou preço, só que agora, de novo, eu vou bater nessa tecla e vai dar um bom corte. Faça as contas aí. Tem gente que tá assistindo a gente e que não vai ficar nesse hotel, cara. Ele vai ficar em hostel, ele vai ficar 10 dias, vai partir pra Vietnã, dá o preço. Ele quer saber assim, ó, eu não tenho muita grana. Eu não tenho muita grana. Então, pra você que não tem muita grana e tá indo pra Tailândia, que está um lugar hypado, quanto que você vai gastar conhecendo uma capital e mais, talvez, 2 praias? Uma capital e 2 praias, você não tem dinheiro sobrando e você vai andar de busão, vai ficar em hostel, quarto compartilhado. Qual que é a tua estimativa? Olha, o camarada que ele vai disposto a economizar para ficar na Tailândia, em hostel, vamos colocar aí 10 dias total, 4 em Bangkok e vai para uma praia, vai para de ônibus para Koh Samui. Esse cara ele consegue gastar aí aproximadamente R$2.000. R$2.000 em quantos dias? Em 10 dias. 10 dias, passagem aérea 10. Então já são R$12.000. Sim. E depois, se ele gastar isso nos países que são mais baratos, eu posso falar pra você que ele conhece 3 países com 15 mil, 16 mil reais? Com um orçamento bem apertado, sim. Galera, pega essa dica. Obviamente que nós teremos perrengue na viagem. Você vai ter história pra contar aqui pra gente, inclusive, tá? Você vai ter história pra contar pra gente. Link da bio, link da bio. Link da bio. Mas é importante, porque existem vários tipos de público, né, que nos assistem, né? Então, a galera, principalmente quem tem 20, 22, 24 anos, a galera tá se inserindo no mercado de trabalho agora, né? É importante dar essa dica, né? Mais alguma dica que você dá pros viajantes aí da Tailândia? Cara, a dica que eu dou é que você precisa conhecer a Tailândia de fato e mesclar entre Bangkok e praia. Se você conhece só praia e só passa em Bangkok de conexão, você não conheceu a Tailândia, porque Bangkok ela merece no mínimo 5 dias. Pô, você tá no rooftop ali, você ir agora tá em voga lá, tá no hype o Tribe. Tribe é uma piscina com rooftop que fica dentro do Hemisphere. Então, pô, você ir lá, pode passar a imagem do Tribe até, pô, um ambiente que você realmente relaxa, que você fala, puta, que lugar legal. Então, tem gente no mundo inteiro, cosmopolita pra caramba, brasileiro você encontra bastante, até teve um caso trágico lá de uma brasileira que morreu agora, em dezembro. Ela tava de noivado lá com o namorado dela, tava num hotel bacana na Khao Road, pertinho da Khao Road, e pegou fogo no hotel. Pô, morreu 2 turistas e a brasileira estava no meio. Nossa, aí é brasileira azar, né, cara? da Paraíba, inclusive. Do Nordeste. Era da Paraíba, se eu não me engano. Putz. Médica, se eu não estou enganado. Então, assim, acontece muita fatalidade lá com turista, porque é muito turista também, né? Sim, sim. É muito turista todo tempo. Mas, porra, Tailândia é um país fora, o pessoal fala inglês. Seguro, importante falar que é seguro, né? Seguro, nos hotéis, nos hostels, a galera fala inglês porque eles estão muito acostumados com turista. Claro, na rua, o motorista de Uber ali, de Grab, talvez não vai falar, né? Porque o básico só, né? How much, quanto tempo e tal, mas o básico. Mas assim, a Tailândia já está preparada e acostumada com o turismo. Wi-Fi, tranquilo em todos os lugares. Internet, compra um chip no aeroporto. Tranquilo. Chegou no aeroporto, você vai de transporte público até o teu hotel. Porque tem um Airport Rail, que é um trem do aeroporto, que ele chega até a estação de BTS. O que é BTS? O metrô na Tailândia, em Bangkok, ele é conhecido como BTS. Ele não é subterrâneo. O metrô em Bangkok, ele é na superfície, mas ele é elevado, assim. Então, eles construíram um metrô, o BTS, de modo que ele passa em cima das avenidas, tipo É meio cultura asiática. Eu sei que quando eu fui pra Tóquio, eles têm esses BTS assim, passa no meio dos prédios mesmo. São estruturas elevadas, são pontes, né? Você consegue rodar a cidade com BTS e as pessoas usam aquilo como meio de transporte diário. Então, porra, Tailândia é foda. Teria muito mais para falar. A gente deixou bem aberto esse episódio aqui, sem especificar Samui ou Koh Phangan ou Full Moon Party. Pô, eu recomendo, para quem é jovem aí, Full Moon Party, once in a life, aproveitar uma vez na vida e conhecer lá. Época, a gente esqueceu de falar período do ano pra ir pra Tailândia. Porque eu sei que, vamos lá galera, a Tailândia, existe o fenômeno das monções na Ásia. O fenômeno das monções são chuvas torrenciais que acontecem ali, tanto na Tailândia quanto no Vietnã. Pra quem já assistiu, por exemplo, o filme Forrest Gump, sabe que existe uma não é uma sátira, mas assim, ele fala que começou a chuva lá no Vietnã e depois ficou 6 meses a chuva. Essa mesma chuva
ela atinge a Tailândia. Ou seja, que época que é bom para ir para Tailândia? Novembro a fevereiro é o top para você conhecer a Tailândia. É a melhor época para você viajante para Tailândia, pegar tempo bom e curtir as praias. Virada de ano na Tailândia. Março até abril, maio, você está na estação intermediária. Depois disso, junho, julho, agosto é monções. Evite para Tailândia porque é chuva na cabeça. Chuva na cabeça, chuva torrencial, alagamento e confusão. Mas o preço talvez diminui, não diminui? Provavelmente. Então. Provavelmente. O que mais? Esquecemos de falar mais alguma coisa? Possivelmente esquecemos. Visto? Mas não precisa de visto. O brasileiro chega na Tailândia, só vacina da febre amarela e cai pra dentro. Ah, legal. Mas não pode também esquecer de tomar a vacina, né? Febre amarela, carteirinha internacional de vacinação. Se não derruba, né? Se não deu ruim, não entra lá, pai. Entendi. Fechou. Bom, galera, mais uma vez aí, obrigado pela sua audiência. Comenta aqui o que você achou desse episódio. Você vai preferir o quê? Você vai preferir o passeio um pouco mais confortável? Você às vezes viaja com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua família? Ou você vai botar a mochila, pegar a busão e tentar reduzir o teu orçamento para conhecer tudo aquilo numa pancada só? Comenta aqui com a gente, compartilha, curta o nosso vídeo. Esse é o Pod Viagem, o melhor podcast de viagens do Brasil. Top.